Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje, uma aula muito especial, trouxe um convidado especial para você para falar sobre um tema altamente importante para a gente, que é o meu amigo, colega de trabalho também, professor doutor Tiago Cunha, que é professor aqui do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande. E ele também ministra a disciplina aqui de Ciência da Felicidade. Então, hoje ele vai estar tratando para você sobre essa nossa temática e a gente agradece a sua presença aí, professor Tiago. Então, muitíssimo obrigado aí, viu? Ok. Eu que agradeço, Jalbert, e olá demais que estão nos acompanhando nesse momento. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre aquilo que nós temos vivenciado, né, nessas práticas de sala de aula, sobre essa temática que é tão relevante nos dias de hoje, tá bom? Então, para iniciar essa abordagem, é interessante que a gente entenda e traga um contexto para o nosso dia a dia, por que falar sobre felicidade? Então, nós estamos dentro de um cenário mundial em que cada vez mais as atenções precisam estar voltadas não apenas para o nosso lado intelectual, mas também que entender que a nossa vivência está relacionada aos cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde mental, desenvolver inteligência emocional. Então, tudo isso é extremamente importante, não apenas para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também profissional. Tá bom? Então, hoje em dia, a maioria do mercado de trabalho, várias empresas estão procurando profissionais que se destaquem também nessa área da autogestão, da gestão das emoções, que sabe se relacionar, e tudo isso tem a ver com esse contexto de felicidade. Mas quando nós podemos lidar, né, quando nós começamos a adentrar sobre esse estudo, nós vamos começar a desmistificar muitas coisas que são extremamente importantes, que nós deixemos de lado esse aspecto mais utópico da coisa, e a gente vê vários teóricos, principalmente voltados à área das ciências humanas, em que nós acabamos reportando esse assunto apenas desse ponto de vista. Mas a cada dia mais tem se desenvolvido, né, pesquisas científicas no estudo, no desenvolvimento daquilo que nós entendemos como felicidade, mais precisamente ciência da felicidade. Então, existem algumas áreas que se debruçam de uma forma mais precisa nisso. E aqui eu selecionei 3 das áreas que são mais proeminentes, ao quais a gente também desenvolve nossa atenção nas nossas salas de aula, nas nossas palestras sobre esse assunto, tá bom? A primeira delas é a neurociência, em que vai fazer esse paralelo dentro do nosso contexto humano enquanto aspecto mais biológico, aspecto mais químico da coisa. Também tem a área dos comportamentos das ciências humanas, que tem a tendência de olhar esse lado, né, da ciência da felicidade num ponto de vista mais psicológico. E aí tem a área da psicologia positiva e, por fim, a área que mais adentra e que mais se encaixa dentro do nosso perfil de ciência da felicidade, que é a teoria cognitiva comportamental e todos os aspectos relacionados a isso, a ciência do comportamento, bem como as suas práticas terapêuticas, tá? Então, basicamente, são essas 3 ciências. Caso você queira se debruçar mais sobre o assunto, então você pode estudar essas 3 correntes científicas, aí você vai entender um pouquinho melhor sobre aquilo que nós abordamos, tá certo? Bem, dando continuidade, eu quero também trazer não apenas algumas áreas, mas alguns cientistas que têm seus trabalhos, né, bastante disseminados e têm se destacado na ciência da felicidade. O primeiro deles, e um dos pioneiros, é o Shalweico, tá? Ele é autor de vários livros, entre eles o que realmente iniciou essa jornada de busca, vamos dizer assim, pela felicidade, que é o Shalweico, tá? Ele é lá da Universidade de Harvard, e o livro que se destaca dele é O Jeito Harvard de Ser Feliz. A gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje, tá certo? O outro também é lá de Harvard, tá? Que é o Tal Ben-Shahar, e ele destaca-se também autor de livros de várias disciplinas dentro dessa área da psicologia positiva, e aqui está um dos livros que eu aconselho, que é o Aprenda a Ser Feliz, e ele também vai trazer algumas experiências,
algumas pesquisas, e uma das coisas que ele fala bastante sobre felicidade é que a felicidade não é apenas a busca do prazer, mas que essa busca, esse resultado, também traga sentido, traga propósito. Então ele fala muito sobre propósito, tá? E, por fim, a outra dica que eu trago para vocês é o Martin Seligman, que ele é um dos que se destacam nesse contexto aí da psicologia positiva, e o livro que eu trago para vocês é o Florescer, em que ele vai estar abordando a felicidade não como um sentido estático, mas algo que você vai buscando e você vai percebendo que é uma construção, são pequenos tijolos que você consegue agregar e desenvolver, aperfeiçoar aquilo que você já dispõe dentro do seu contexto de vida. Então traz uma ótica extremamente importante nesse sentido. Aqui está um pouquinho, tá? Peguei esse GIF para mostrar para vocês sobre como a neurociência ela reporta a respeito da felicidade, tá? Então existem vários neurotransmissores, vários hormônios, vários aspectos biológicos do nosso ser que estão atrelados a essa sensação, a esse sentir, a esse bem-estar. Então, se há alguma desregulação química no nosso corpo, então nós vamos estar sentindo isso diretamente, diz respeito ao âmbito das nossas emoções. Então é importante nós desenvolvermos várias atividades, tomarmos vários posicionamentos que vão estar talvez aumentando a nossa dopamina, aumentando a nossa serotonina, aumentando a nossa ocitocina, que são os principais neurotransmissores aliados, tá, a essa sensação do bem-estar e na sua completude ao estudo da felicidade, tá? Então, a dopamina, por exemplo, é o hormônio, o neurotransmissor que está relacionado diretamente à questão da recompensa, à questão de você desejar buscar mais. A serotonina diretamente está relacionada ao bem-estar e a ocitocina é aquele hormônio que é considerado o hormônio do amor, o hormônio do abraço, da afetividade. Então, se nós conseguimos ter práticas das mais variadas dentro do nosso contexto de dia a dia, exercícios físicos, uma boa alimentação, então tudo isso vai convergir para que nós possamos desenvolver e aperfeiçoar cada um desses neurotransmissores, tá? Existe algo dentro desse contexto biológico em que é disseminado muito na internet, né, sobre essas questões dos neurotransmissores, enfim, e existe uma imagem, tá? Esse gifzinho é que eu estou compartilhando com você nessa aula de hoje, em que dizem que esse vídeo é o vídeo que fala sobre a felicidade, tá? Na verdade, esse vídeo, esse aporte, nada mais é do que um mecanismo de transporte, tá? De uma proteína, e que nós podemos ver como ela vai estar transmitindo, né, essa informação, vamos dizer assim, biologicamente, através de um glóbulo branco. Isso tem a ver com felicidade? Isso realmente é a figura, é a ilustração do que é a felicidade? Não exatamente, tá? Então, esse vídeo, como eu falei para vocês, diz respeito a um transporte celular, mas também as endorfinas, que são alguns dos hormônios que fazem o transporte celular dessa forma, estão relacionados à felicidade. Então, a gente pode dizer que isso também é felicidade dentro desse contexto biológico, dentro desse contexto da neurociência, tá bom? E existe aquela pergunta, né, vamos dizer, a pergunta de $1 milhão. É possível ser feliz? É possível a gente alcançar isso, esse estado de felicidade, ou essa sensação de felicidade? Então, uma das coisas que a gente aborda muito nas nossas aulas é que a gente precisa desconstruir muitos mitos que a gente carrega sobre felicidade. Um dos mitos clássicos é confundir felicidade com alegria. E não é porque nós estamos passando por momentos aversos a isso, né? Não é porque nós estamos passando por situações que nos deixam tristes que a gente vai deixar de ser feliz. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa estar relacionando e reconstruindo na nossa vivência. E a gente vai conseguir perceber que a gente é muito mais feliz do que aquilo que a gente imagina, tá? Um dos outros mitos que a gente precisa entender é que você não será feliz quando você alcançar os seus objetivos, queridos. Então, eu e você, muitas vezes, nós olhamos e lançamos a nossa perspectiva de felicidade em algo que a gente vai alcançar. Então, um dos estudos de Harvard vai falar justamente sobre isso, que a felicidade ela precisa vir primeiro, exatamente como é no dicionário. E aí, sim, a gente vai conseguir desfrutar
de uma vida de resultados mais significativa, a gente vai alcançar, de fato, o sucesso em tudo aquilo que a gente almejar, em tudo aquilo que a gente batalhar e se empenhar para isso. Não é que a gente vai desconstruir, parar de sonhar, parar de buscar, não, mas é necessário que eu e você, a gente alcance esse estado de felicidade antes, porque se a gente colocar a nossa perspectiva de felicidade em algo que a gente vai alcançar, sabe quando é que a gente vai ser feliz? Nunca. Então eu e você, a gente precisa entender isso. Eu vou ser feliz quando eu casar. Aí você casa e daqui a pouco, só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Só vou ser feliz quando eu tiver o meu emprego dos sonhos. Então sempre a gente vai se comportar dessa forma e ter esse mito em nós. Então a gente nunca vai alcançar a tão sonhada felicidade. Porque a gente sempre está colocando e condicionando a felicidade em uma conquista, em algo que talvez a gente não vai alcançar nunca. Então, eu e você, nós precisamos ser felizes primeiro para poder ser bem-sucedidos depois. Tem uma imagem aqui que eu compartilho com vocês, que eu gosto bastante, que realmente, para mim, retrata aquilo que é ser feliz. Então, perceba que muitas vezes nos falta em nós essa perspectiva dessa criança aí que está no pódio, né, no terceiro lugar. Olha o estado de felicidade dela, olha a vibração dela, enquanto aquele que está em primeiro lugar talvez não esteja nem sabendo aquilo que está acontecendo. Mas que eu e você nós possamos nos inspirar, né, na atitude dessa criança e entender que nós podemos sim, de fato, ser felizes. E independente daquilo que a gente alcança, a gente pode desenvolver esse senso, tá, de felicidade propriamente dita. Certo? Existe um estudo que eu quero compartilhar com vocês. Boa parte desses estudos, tá, estão descritos em vários artigos científicos, em vários livros. E essa questão da felicidade, ela não está atrelada a um momento, está relacionada ao desenvolvimento de vários comportamentos, entre eles, que eu e você nós podemos, e é necessário, ampliar as nossas conexões sociais, bem como a forma como nós enxergamos o mundo. Então, a nossa perspectiva positiva de vida. E a gente pode dizer que é o nosso índice de otimismo, tá? Então, esses 3 são os principais pontos que vão determinar o nosso bom desenvolvimento na nossa carreira, seja ela na nossa carreira acadêmica, na nossa carreira profissional. Então, os maiores índices de pessoas que foram bem-sucedidas no contexto educacional, no contexto de trabalho, foram aquelas pessoas que conseguiram se destacar nesses 3 aspectos. E existe um estudo que eu quero compartilhar com você, que é da seguradora MetLife, e elas têm se destacado no que diz respeito ao bom andamento, né, vamos dizer assim, uma boa perspectiva de alcance de venda, já que ela é vendedora de seguros de saúde, né, é uma das que se destacam, não aqui no Brasil, mas em outros países, e que elas começaram a colocar aquele terceiro ponto, que é o otimismo, como critério de contratação dos seus profissionais. Então, o que foi que elas fizeram? Eles basicamente pegaram, continuaram selecionando seus profissionais no que diz respeito ao desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades técnicas. Então, eles recrutavam boa parte dos profissionais nesse sentido, só que eles começaram também a incorporar outras pessoas que talvez não fossem bem nas provas de habilidades, né, de conhecimentos técnicos, mas que tinham uma alta positividade, tinham um alto perfil de otimismo dentro do seu contexto geral de perspectiva de vida. Então, eles pegaram esses 2 grupos e quiseram fazer uma avaliação. Então, a gente vai contratar o pessoal técnico e o pessoal otimista. Então, o que foi que eles tiveram como resultado, né? Então, o resultado foi surpreendente para eles, e dentro do primeiro ano, o pessoal que tinha um perfil mais otimista conseguiram vender o produto, né, oferecido pela MetLife a 19% a mais do que o outro grupo técnico, e já no segundo ano houve uma crescente, então eles conseguiram vender 57% a mais. Então é algo a se pensar. Inclusive a própria MetLife, né, dentro da sua página, você pode acessar lá, você vai ver vários artigos relacionados à importância do otimismo dentro do seu contexto de desenvolvimento pessoal, dentro do seu contexto de saúde e bem-estar. Então fica a dica aí, pode acessar lá, você vai ver muitos artigos e reportados à ciência sobre a importância de nós sermos otimistas, certo? Então, inspirado nesses estudos, como por exemplo,
a prática que a MetLife começou a utilizar dentro do seu recrutamento dos seus profissionais. Então, há uma convergência para que boa parte do nosso sucesso, ela não está atrelada necessariamente ao nosso conhecimento técnico, à nossa inteligência, às nossas habilidades técnicas. Então, normalmente, o nosso sucesso, esses fatores são extremamente importantes, são demais, mas há uma tendência de que isso não vai contribuir de uma forma majoritária. Então, boa parte da fatia do nosso sucesso, vamos dizer assim, está relacionado ao modo como eu e você nós enxergamos os desafios, ao modo como nós nos conectamos às outras pessoas, ao modo como lidamos com as situações adversas, principalmente o estresse. Então, perceba que uma palavra se repete aqui. Então, é o modo. Então, o modo como eu vejo, o modo como eu me relaciono, o modo como eu reajo, tá? Então, quando falamos em reação, o que é que vem à nossa mente quando nós nos debruçamos sobre essa palavra? Então, pode vir, talvez, a questão de reagir diante de um impulso, a questão de, por exemplo, uma reação química, mas a palavra reação também está relacionada, tá? Está atrelada e relacionada, assim por dizer, à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. E inspirada nessa lei da ação e reação, nós podemos ver e nos inspirar em como nós vamos reagir diante das diversas situações adversas, diversas situações estressantes que eu e você nós lidamos no nosso dia a dia. Então aqui nós podemos fazer um aporte, uma analogia à ciência dos materiais. Então os materiais eles sempre vão reagir de várias formas diante das situações estressoras. E uma das formas como os materiais reagem é através da resiliência. É uma característica intrínseca do material e que muitas vezes esse termo, né, é disseminado de uma forma aleatória e sem conhecimento, tá? Então, você entendendo o que significa esse termo, você vai conseguir encaixá-lo na sua vida, no seu cotidiano, de uma forma bem promissora, bem proeminente. Então, de uma forma geral, a resiliência, tá, é a propriedade que alguns materiais têm de acumular energia quando eles são exigidos e suportar esse estresse sem ocorrer ruptura. E quando esse estresse é cessado, quando essa força é retirada, então o material consegue permanecer intacto, como se nada tivesse acontecido. Então isso é resiliência no material. Então quanto maior for a resiliência, maior é a quantidade de energia restituída. Às vezes nós costumamos ver, né, dentro de uma reportagem, a gente assiste algo de TV, algum repórter numa rede social, a gente vê pessoas resilientes, né? São pessoas, ela passou por uma tempestade tão grande, né? Poxa, que pessoa resiliente. A resiliência está atrelada a um mecanismo em que o material tem enquanto ele está sofrendo o estresse. Depois, quando essa força é retirada, então não se fala mais sobre, por exemplo, resistência. Então, resiliência é diferente de resistência. Então, essas analogias é importante demais que eu e você nós possamos entender e compreender, tá bom? Então, aqui eu relacionei, né, falei sobre alguns aspectos teóricos, mas eu quero trazer para você algo prático. Como eu e você, nós podemos nos inspirar nesses mecanismos e trazer como prática para o nosso dia a dia. Então, o jeito Harvard de ser feliz, no livro lá do Shaweico, ele traz uma série de ações, uma série de comportamentos que nós podemos desenvolver para alcançar níveis maiores de felicidade, já que ele aplica e traz para nós o sentido de que nós já somos felizes, apenas nós não conseguimos perceber isso, nós podemos aperfeiçoar e aumentar esses índices no nosso dia a dia. Então aqui eu relacionei 3 coisas. O primeiro deles é o efeito Tetris, que nós podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo. 2, que nós podemos começar a enxergar os problemas que nos cercam como desafios e não como ameaças. E terceiro, nós não devemos abandonar os nossos amigos e nem parar de se socializar. Então, nós vamos ver cada um desses 3 para a gente adentrar já nessa segunda etapa da nossa aula de hoje, tá? E aí podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia. O primeiro deles, como eu falei para vocês, é o efeito Tetris. Eu creio que todos vocês conhecem, né, esse joguinho de Tetris. Na época, o Shaweico, ele selecionou centenas de alunos em vários grupos e entregou vários daqueles
brinquedinhos, daqueles games para eles. Eles passaram praticamente 2 semanas intensas. Ele aconselhou aqueles jovens, tá, universitários a se dedicarem ao máximo nesse joguinho dos Tetris. E ele percebeu algo interessante, que após esse exercício, né, de 2 semanas, eles queriam fazer tudo como se estivesse montando, encaixando as coisas, queriam arrumar uma sala, queriam preparar algo no quarto, em casa, construir uma resolução de uma prova, sempre tentando, e como se estivesse ali dentro daquele contexto. Então, o que é que ele trouxe como resposta nisso? Então, ele começou a perceber que entre esse simples jogo e uma série de outras pesquisas, que nós podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo. Então, isso hoje a ciência chama de neuroplasticidade, tá? E dentro desse contexto de moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo, eu e você, nós precisamos começar a desenvolver hábitos positivos no nosso dia a dia. Começar a enxergar o mundo à nossa volta, não apenas dentro da sua perspectiva negativa, que nós possamos enxergar à nossa volta que há coisas positivas também. Quer ver uma coisa muito simples? Digamos que você quer adquirir um meio de transporte, ou mudar talvez a sua moto, o seu carro, enfim. Então, digamos que você normalmente tem um sonho, uma perspectiva de algo mais direcional. Então, digamos que você quer eu quero uma marca de carro, um Onix. Eu quero um Onix preto. Aí o que é que acontece? Você começa a pesquisar, vai numa loja ou outra, começa a saber questão de preço, o que é que aquele carro traz de benefício e tal. E daqui a pouco você vai começar a perceber uma coisa. Você está andando na rua, para onde você olha, você vê Onix preto, Onix preto, Onix preto. E você começa a dizer, poxa, todo mundo está pensando igual a mim. Então só está vendendo isso agora. Não, é porque eu e você, nós condicionamos o nosso cérebro nessa busca, nessa construção, nesse objetivo, nesse sonho. Então nós começamos a enxergar e moldar o nosso cérebro nessa perspectiva. Então, à nossa volta, a gente vai ver situações negativas e situações positivas. O problema é que muitas vezes nós queremos tendencionar e olhar apenas para o lado negativo. Mas eu e você, nós podemos treinar o nosso cérebro para enxergar o mundo à nossa volta com positividade. Certo? E aqui algumas dicas preciosas, né, o precioso aí, para que eu e você possamos desenvolver e criar hábitos positivos no nosso dia a dia. Então, você quer incorporar alguma coisa, tirar algo que você acha que é negativo, começar a incorporar coisas boas, talvez uma caminhada, talvez ler livros, né, que talvez você deixou de lado devido à sua rotina intensa. Então, se você for começar a criar hábitos novos no seu dia a dia, comece de manhã, comece cedinho, tá? Acorda um pouquinho mais cedo e talvez você queira mudar várias coisas do seu comportamento. Então, foque em um hábito de cada vez. Repita um pequeno hábito todo dia. Então, sempre comece pelos pequenos, tá? Pelas pequenas atitudes, pelos pequenos hábitos. Então, isso você vai conseguir ter resultados mais promissores. Crie novos hábitos a partir dos existentes. Digamos que você vai na padaria, por exemplo, comprar pão todo dia. Então, o que é que você pode fazer? Talvez você vai lá, vai de carro, vai de moto. Então, começa a caminhar, aproveita, cria, tá? Faz isso todo dia de manhã. E anote, tá? Celebre cada dia de sucesso, cada dia de conquista, cada avanço. Celebre as pequenas coisas, as pequenas conquistas. Isso é muito importante para você. Bom? Ok? Aqui alguns hábitos positivos que eu deixo como dica também. Primeiro é o autocuidado, tá? Então, muitas vezes nós estamos tão atarefados que nós esquecemos de parar e cuidar da gente, reservar um tempo para a gente. E aqui tem algumas práticas como a meditação, atividades que você gosta, atividades físicas. Isso diz respeito ao autocuidado e é importante você incorporar no seu dia a dia. A gratidão é um exercício, tem um poder tremendo dentro desse contexto de felicidade, tá? Existem livros e pesquisas relacionadas apenas à gratidão e como ela é significativa. Então, sempre ao acordar de manhã, relacione 3 pequenas coisas pelas quais você é grato, tá? Pelo dia que aconteceu e pelo aquilo que você vai experimentar nesse novo dia. E o outro é a gentileza, que são atos, tá? Principalmente atos de bondade, atos de generosidade, em que você demonstra empatia, em que você demonstra, de fato, ser gentil com alguém. Tá? E aqui a gente vai se debruçar um pouquinho sobre gentileza. Eu
trouxe um aporte para vocês de um estudo específico nessa área de gentileza, só para a gente fortalecer e finalizar esse primeiro ponto, tá certo? Então, quando a gente fala sobre atos de bondade, então as pesquisas hoje apontam que estimular atos espontâneos de bondade é um modo da gente cultivar emoções positivas e aí sim ser mais felizes. A Sociedade Americana de Psicologia, ela fez recentemente vários estudos, tá? E várias dessas análises eram independentes dos mais variados cidades e até mesmo países. E o grupo dessas 200 pesquisas aproximadamente alcançou, dentro dessa análise, quase 200 mil pessoas sendo estudadas e avaliadas dentro desse comportamento de gentileza. Então, eles perceberam que existe uma relação muito forte, muito íntima, entre o comportamento pró-social e o bem-estar. Então, eles descobriram, basicamente, que ser gentil faz bem, né? Eita, eu acho que eu errei o GIF, ó. Ser gentil faz bem. Então, das pesquisas, dessas 200 pesquisas, eles perceberam mais especificamente que atos aleatórios de gentileza estavam mais fortemente associados ao bem-estar do que o comportamento pró-social formal. Então, de acordo com esse relatório desses pesquisadores, eles conseguiram identificar como a ajuda informal é mais casual e espontânea. Normalmente isso vai trazer maior facilidade de formação, inclusive de novas amizades, novas conexões sociais. É por isso que há uma ampliação dessa questão do senso, da percepção de felicidade, quando nós começamos a desenvolver atos de bondade, atos de gentileza. Um dos testes dessas pesquisas, tá, conhecido como o teste Lockwood, foi que eles fizeram, tá? Então, as universidades envolvidas, eles começaram a mostrar, dentro daquelas pessoas que foram submetidas ao exame, né, a análise, de que eram mostrados para elas vários símbolos. Então, símbolos em que eram úteis apenas para pessoas e símbolos de ações que eram úteis para os outros, que demonstravam empatia, demonstravam uma interação sempre voltada para o outro. Tinha símbolos mais voltados para o pessoal e outros mais social. Então, por ressonância magnética, eles começaram a verificar que existia uma área no cérebro que era mais intensamente ativada quando se mostravam os símbolos que estavam relacionados a uma atitude em prol do outro. Então, essa área específica é o córtex cingulado anterior e o subgenual. Então, essa área específica que está aí em amarelinho, tá? Mostrada para vocês, essa área é uma área de extremo interesse dentro do nosso contexto de felicidade. Então, nós conseguimos perceber que justamente essa área é a área do cérebro em que nós conseguimos desenvolver e ser ativado, estimular, é justamente a área da empatia, é a área da recompensa. Como, inclusive, até fiz algum aporte lá no início da aula, é justamente essa área que é ativada e que vai desenvolver e estimular a produção de dopamina e ocitocina. Então, quando nós olhamos uma pesquisa como essa, queridos, então nós podemos perceber a seguinte relação. Se o simples fato da gente pensar em atos de bondade, perceba que as imagens eram apenas mostradas para as pessoas, e elas apenas pensavam, e havia uma área cerebral que era estimulada. Então, se o simples pensar em atos de bondade nos deixa felizes, imagina quando a gente pratica isso. Então, aqui tem uma frase, tá, de Jesus Cristo, que fala que a maior felicidade é em dar do que receber. Então, hoje, isso ganha um sentido mais pronunciado, e agora a gente consegue ter um entendimento, por exemplo, com essa frase dita há milhares de anos atrás. Então, embora a pessoa beneficiada seja agraciada quando recebe, então a neurociência hoje comprova que o benefício emocional de quem doa, de quem faz algo por alguém, é bem superior ao que a pessoa recebe. Então, há de fato maior felicidade em dar do que em receber. O segundo aspecto que eu selecionei para vocês dentro dessa prática, tá, do jeito Harvard de ser feliz, é que nós precisamos enxergar os problemas como desafios. Então, após cada falha, crise ou catástrofe, 3 coisinhas podem acontecer. A primeira delas, nada mudar. A segunda, às vezes a gente começa a entender e olhar pelo lado negativo da coisa. Então a gente começa a achar, eita, já vai vir um outro problema depois, só vai dar errado para mim, não vai dar certo. Então a gente entra naquele espiral negativo
e sempre acha que tudo vai acontecer errado. E o incrível é que muitas vezes, na nossa perspectiva dessa forma, começa sim, de fato, a entrar nesse espiral negativo. E a terceira coisa é que nós podemos voltar mais fortes do que nunca. Então, eu posso perguntar aqui para vocês nessa aula e dizer qual desses três você gostaria. É claro que você iria dizer que você quer voltar mais forte do que nunca. Basicamente como esse ratinho que está aí na ratoeira, né? Então, o Shaweko, ele fala sobre esse termo, sobre esse ponto, tá? Como o cair para cima. Então, com certeza você já deve ter ouvido falar daquela ilustração do copo, que está meio cheio, né? Ou meio vazio de água. Então, como é que você enxerga esse copo? O Shaweko, ele diz, não importa se o copo está meio cheio ou se está meio vazio, desde que eu consiga preencher. Então, não é a forma como eu enxergo apenas. Então, eu preciso reagir diante daquilo que está acontecendo diante de mim. Existe uma frase, né, do Charles Swindoll, que eu gosto muito, e fala um pouquinho sobre isso, de que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Então, veja aí o carinha, né, desceu na escada, então como é que você vai reagir? Então, ele se levantou como se nada tivesse acontecido e seguiu o rumo da sua vida. Com certeza você conhece esse rapazinho aí na foto, né? Então, talvez você conheça um pouco da história dele, você vai ver que o Einstein, né, desde criança, chegaram para os pais dele e disseram que ele ia ser, não ia ter muito sucesso na vida, que ele não ia alcançar lugares muito longe, né? E ele era considerado mentalmente lento. Olha só o diagnóstico. Imagina se os seus pais tivessem acreditado nisso, né? Imagina se ele tivesse acreditado nisso. Talvez ele não chegasse onde chegou. E aí você consegue ver também, por exemplo, um outro exemplo, que aqui você conhece essa banda, essa é a primeira formação dos Beatles, tá? No estúdio que eles chegaram para gravar, o primeiro diagnóstico que eles receberam foi: eles não têm futuro no show business. Então, diante dessas aportes, né, sobre diagnósticos, sobre sentenças que às vezes a gente herda ou às vezes a gente recebe ao longo da nossa vida, então talvez você foi categorizado, né, de uma forma negativa, mas não é talvez aquilo que represente você na sua exatidão, mas o que você vai fazer com aquilo que estão aplicando sobre a sua vida. Então você toma aquilo, mas você faz igual o ratinho. Eu vou sair daqui mais forte do que nunca. Ok? E terceiro e último é não abandonar os amigos, não parar de socializar. Então, quando eu e você nós estamos extremamente atarefados, quando eu e você nós estamos com aquelas provas, né? A semana de provas, muita demanda no trabalho, qual é a primeira coisa que eu e você a gente faz? A gente abandona toda a nossa vida social, começa a nos dedicar exclusivamente àquela tarefa. Então a gente se debruça sobre aquilo com intensidade. Isso é bom? Não. Isso não é bom. Então, eu e você, nós precisamos entender que quando existem demandas nessa área, o próprio Shaweko, né, ele descobriu que não eram aqueles alunos que moravam na biblioteca, que comiam em seus quartos, que tinham os melhores desempenhos. Eram justamente esses que entravam em colapso nervoso, desistiam facilmente da disciplina ou até mesmo mudavam de faculdade. Então, qual a melhor maneira de sobreviver ao estresse, sobrecarga de trabalho, às altas demandas que muitas vezes surgem no nosso dia a dia? Então, eu e você, nós precisamos ter conexões sociais. Eu e você, nós não podemos nos isolar, então precisamos ampliá-las. Então, a equação seria mais ou menos essa. Quanto mais trabalho, mais amigos nós precisamos ter. Ok? Então, é uma demanda de trabalho, é uma demanda de estudo. Então, chama outras pessoas para participar com você dessa tarefa. Então, você vai começar a perceber que o seu desempenho, os seus resultados vão ser bem mais promissores. Certo? Uma das coisas que Shaweko, ele fala, tá? Não mais no Jeito Rápido de Ser Feliz, mas no seu segundo livro, que é o Grande Potencial. Perceba que, normalmente, né, a sociedade hoje nos estimula a cada dia a ser competitivo, a competir um com o outro, a buscar ser estrelas solitárias. Mas ele vai falar sobre a nossa busca, a necessidade de busca, de não apenas sermos estrelas solitárias, mas buscarmos pertencer a uma constelação. Então isso vai nos ajudar cada vez mais a alcançar aquilo que ele chama de um grande potencial. Então, o pequeno potencial é o sucesso que é limitado. É quando a gente alcança isso de forma individual, de forma em que nós buscamos e alcançamos sozinhos. Então, embora a felicidade seja uma escolha, ela não é meramente individual, mas interconectada.
Então, o grande potencial é aquele que nós só conseguimos alcançar juntos e por meio de outras pessoas, certo? Então, o Shawn Wakefield, ele demonstra que o poder da colaboração e da coletividade, ao contrário da competição e do individualismo. É o princípio que ele chama do princípio do salto duplo, da cama elástica. Não sei se você já brincou de cama elástica, mas só existe uma forma de você alcançar saltos maiores. A única forma de você alcançar saltos maiores é se você fizer sincronia com a outra pessoa. Então, o impulso da outra vai lhe levar cada vez mais a lugares maiores. E assim, vice-versa. Tá? Então, a altura do seu potencial depende das pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje fazendo uma breve revisão daquilo que a gente falou. Eu sei que foram várias informações, eu sei que existem várias coisas que começam a aguçar a nossa curiosidade, mas a gente falou, por exemplo, que a felicidade ela vem antes do sucesso, assim como o dicionário. Que nós podemos treinar o nosso cérebro principalmente da forma positiva, de uma perspectiva otimista de vida. Nós podemos desenvolver outros hábitos, como, por exemplo, o autocuidado, a gratidão, a gentileza. Nós precisamos aprender a enxergar os desafios não como ameaças, mas enxergar os problemas como desafios de fato. É o cair para cima, não desistir, não parar. Fortalecer principalmente as nossas conexões sociais para alcançar o nosso grande potencial. Ok? Então, diante daquilo que a gente falou e compartilhou nesse encontro de hoje, algo disso fez sentido para você? Então, procure conhecer mais sobre o tema, procure colocar em prática. Você talvez começou a perceber algumas coisas que você precisa voltar a adquirir no nosso dia a dia, no seu dia a dia, e isso vai começar a contribuir nesse senso, nessa ciência da felicidade, por assim dizer, e você começou a perceber também que você já é feliz, apenas não lembrava que existiam muitos motivos para isso, como, por exemplo, o próprio exercício da gratidão. Tá? Então, acima de tudo, acredite, queridos, porque felicidade começa com fé, ok? E aqui eu agradeço a oportunidade que o professor Jalbert cede a mim nesse momento, em podermos compartilhar sobre esse assunto tão relevante. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz respeito ao seguinte: mesmo diante de várias razões para te desanimar, encontre os motivos que te fazem sorrir. Ok, queridos? Eu agradeço a oportunidade, tá aí o meu Instagram, caso você queira entrar em contato comigo, tá? Será um prazer estarmos juntos, ok? Forte abraço a todos. Professor Jalbert, obrigado, querido. Beleza, professor Tiago, muitíssimo obrigado aí pela super aula, né? Um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre isso também. Durante sua aula eu lembrei de muitos momentos, né, que a gente fica sempre lembrando, né? E assim, a felicidade não está apenas em você chegar no ponto B, mas está em ver também que você está bem distante já do seu ponto A, né? Então você vai visualizar isso ao longo do processo, né? Você falou do Shawn Wakefield, do Tal Ben-Shahar, né? Eu tenho um livro do Tal Ben-Shahar também, que é o Seja Mais Feliz, que me aprofundei bastante sobre essa temática. E dentro do nosso universo, né, a gente sempre querendo ser mais produtivo, né? E como professor de produtividade eu posso dizer uma coisa, né? Que o principal ingrediente para a produtividade é a felicidade. Né? Então, muitíssimo obrigado aí pela sua aula, né? Para você que assistiu ao nosso vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se essa temática ajudou você nos seus estudos, na tua trajetória, né? E peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E aproveita, né? Se você tem alguém que quer ser feliz aí junto com você, compartilha esse vídeo com quem você gosta, pega aquele grupo de WhatsApp e compartilha esse vídeo lá para você estar impactando, se conectando com outras pessoas, já que você atinge o seu máximo potencial aí se conectando com as pessoas certas, como diria o Shawn Wakefield, tá certo? No seu livro, acredito que é o grande potencial, ou é a máxima potência. Procure esse livro também, é um livro muito bom que fala sobre conexão, de como você atingir a sua máxima potência, que é se conectando com outras pessoas. E professor Tiago, gostaria de deixar uma mensagem final aí para o pessoal? Não, basicamente é isso, né?
Às vezes a gente se expõe a conteúdos ricos como esses, né? Como que você costuma trabalhar aí com seus alunos e às vezes a gente fica só naquele estático, né? Nós possamos buscar aperfeiçoar isso, né? Buscar aplicar isso. Então, essa busca é extremamente importante, não apenas para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Mas profissional também. Perfeito, então. Então, para você que está aí do outro lado, muitíssimo obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau. Tá aí.